Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo com vocês? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir esse programa depois desse horário que nós vamos postar esse vídeo aqui. E dia 25 de maio, tradicional aqui, 25 de maio de 2025, chegando perto das 20 horas, 10ª edição do Central da Resenha. Vai ficar difícil para poder falar, hein, Danilo? Boa noite, Danilo. Tudo bem com você, É, mano? Boa noite, Fernandão. Boa noite, meus amigos e amigas que irão nos assistir aí daqui a pouco, que irão nos ouvir. Às vezes vai deixar só falando e vai ouvir, tá? Muito obrigado aí pela audiência de vocês, né? Fortalece muito esse projetinho aqui que a gente está construindo, tá? Normalmente é o Fernandão que fala essa parte, mas hoje eu gostaria de falar que o Central da Resenha ele vem aí como é, a materialização de um projeto que a gente tem, de uma coisa que a gente sempre faz e há 10 anos inclusive. Estamos aí em Aí, 2025, há 10 anos, lá em 2015, né, eu, Fernandão, alguns dos nossos amigos aí que hora ou outra vão passar ou já passaram aqui pelo Central, vocês já viram aqui o Nabor, vocês já viram aqui o Thiago, em breve vocês devem ver Vitor outros, Ronaldo. já viram o Ronaldo, verdade. Tem um Né? pessoal Então, famoso aí que não aparece, não. O Joe e o é, George ainda tá devendo ainda. esses aí já são os estrelinhas, sabe? Eles, mas um dia a gente captura eles aí para eles fazerem uma palhinha aqui com a gente, tá? Então, o Central da Resenha ele vem aí de várias resenhas que a gente faz aí. A gente tem um grupo ali que tá unido desde esse período de 2015. Tá? Então, nesse 10º programa que a gente tem feito aí semanalmente, ou seja, já estamos aí há 2 meses e meio, né, fazendo aqui a nossa resenha, trazendo as nossas opiniões, insatisfações, satisfações com os nossos times, né? Por enquanto no Central aqui a gente fala muito sobre os nossos times aqui no Campeonato Brasileiro, a gente fala sobre os outros times aí que a gente tem também com destaque e tudo mais, mas claro, a gente tem várias ideias ainda para desenvolver, várias ideias para trazer outras coisas, mas eu fico muito feliz de a gente estar aqui, né, seguidamente aí toda semana, e trazendo esse programa, mais uma vez que a gente está podendo acompanhar tudo isso, né? Basicamente estamos acompanhando aí o Brasileirão desde o início, né, Fernandão? Então, Exatamente. E é, aproveitar aqui para fazer uma parte que o Danilo também faz. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aproveite para você se inscrever nas nossas redes sociais, tá? Redes sociais não é só o Instagram, é se inscrever aqui no YouTube. Dá uma força pra gente também lá na Roxinha também, que a gente tem canal na Roxinha também. Tem aqui, ó, Central da Resenha aqui, ó, na parte de cima. Se inscreva lá, deixe seu like, coloque o sininho, as notificações para você poder perceber quando aparecer algum vídeo nosso para você poder acompanhar, que você possa gostar do conteúdo que nós estamos trazendo para vocês e principalmente que Deus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. E hoje, aproveitando, né, é, tivemos aí a rodada da Copa do Brasil, que foi muito importante. Graças a Deus, vamos colocar assim, esse time que tá aqui, deixa eu ver aqui, esse time que tá aqui e do Danilo lá também, eles conseguiram passar para as oitavas de final. São Paulo aí conseguindo fazer a proeza de ter uma estreia. A gente aproveitou aqui, vale lembrar, no último Central da Resenha, nós estávamos acompanhando um pouco do início do jogo do São Paulo. O Danilo estava lá olhando, observando certinho o início do jogo, onde que secando um anunciou ali pouquinho também. anunciando ali que teve um escanteio aos 3 minutos do primeiro tempo, onde que o Oscar cobrou o escanteio e conseguiu o Luciano cabecear essa bola pro gol, fazendo 1-0. E depois, no segundo tempo, o Náutico conseguiu chegar ao teu gol de empate numa jogada onde que tentaram fazer uma linha de impedimento e não deu muito certo, né? E aí foi uma checagem no VAR e eles conseguiram fazer o, chegar ao gol de empate. E aí depois eles se lançaram para poder fazer os outros gols, mas num contra-ataque no final do jogo, o goleiro acabou saindo de uma maneira ali equivocada, deixou o gol vazio e esqueci o nome do rapaz, hein? Ele foi lá, chutou de
de longa distância, não tinha goleiro, não tinha defesa, não tinha nada ali. E ele conseguiu acertar o gol e fazer o segundo gol pro São Paulo, dando aí mais tranquilidade para o São Paulo, o time do Morumbi, o tricolor paulista, que também teve uma situação muito ruim nesse final de semana, mas isso é um assunto para mais tarde. Danilo, eu queria falar com você sobre o nosso Corinthians, sobre o fato de ter conseguido também chegar no placar de 1-0 dentro dos seus domínios, dentro da tua casa, dentro da Arena Corinthians, fazendo 1-0 contra o Novo Horizontino. Me fale sobre este jogo, Danilo. Opa! Só pra galera não esquecer, deixa o like aí, curte aí, comenta aí. Não gostei, Danilo. Não gostei, Fernando. Tá bom, deixa o dislike aí então, meu amigo. Então, comenta aqui, ó, embaixo que você não gostou, tá bom? Vamos ao Corinthians Paulista, tá? Na última quarta-feira, Coringão recebeu o Novo Horizontino, que provavelmente vai bater na trave na Série B novamente, tá? E venceu com gol dele, né? O Mister Neoquímica Arena, mais conhecido como Yuri Alberto, tá? Foi um jogo bom, Corinthians eu achei, né? Um jogo que alguns esperavam que o Corinthians pudesse jogar ali com uma suposta vantagem embaixo do braço, tudo mais, pudesse mastigar o jogo ali, mas eu achei boa, mais uma vez, a postura do time, assim, o Genial Júnior fez algumas mudanças no time, né, como por exemplo, fala aí, Fernandão. Saudades do Dorival Júnior. Saudade, né? Cara, eu não tenho críticas não, tá? Assim, não acho que no máximo discordar de alguma coisa assim, mas início de trabalho ficar assim batendo o cara assim, eu não acho absurdo. Eu vi uma galera lá comentando, saudade Ramon Dias, saudade Família Dias, não sei o que. Ah, Porra, tá pelo com amor de saudade, por que que Deus, mano. ficou falando pros caras ir embora, velho? Para com isso aí, bicho. Eu acho que assim, trabalho dos dias, né, que o técnico mesmo assim era o Emiliano no final das contas, né? Uhum. O Ramon era só figura ali para os caras contratar. Mas eu acho que o trabalho dele chegou no teto. Não acho que ele poderia Evoluir entregar algo mais mais. o Corinthians, Isso. né? E outra, É. querendo ou não, quanto tempo faz que o Corinthians não leva um gol, Danilo? Então, aí isso já melhorou, assim, isso quando já conseguiu ter essa tranquilidade. Eu vou até olhar com números aqui para não me equivocar em nenhuma informação, né? Não falar a famosa besteira, tá? Mas assim, eu acho que tem pelo menos aí uns 3 4 jogos que o Corinthians não leva gol, tá? E assim, isso é muito importante, porque o Corinthians vinha tomando gol todos os jogos, certo? Então, por exemplo, são 3 jogos exatamente, tá? Então o Corinthians ele vem fazendo placares magros, teve um empate agora com o Atlético, que a gente vai falar depois. Mas assim, nos últimos 4 jogos, o Corinthians não levou gol. O Corinthians venceu 3 dos últimos 4 e não levou gol. Isso em si já é muito importante, tá? Isso já mostra aí alguma evolução, porque o Corinthians estava precisando de fato dessa evolução, tá? Então, assim, não acho que é a hora de ficar, meu Deus, meu Dorival é ruim, Dorival é bom, porque eu acho que o Dorival está encontrando o time, ele está sem dois principais jogadores, talvez três, porque o Yuri Alberto saiu machucado ontem. Mas, pra gente não sair do foco aqui da Copa do Brasil, eu acho que foi uma boa postura. O Dorival teve que fazer umas adaptações ali, né? Colocou o Félix Torres na lateral direita novamente. Ele jogou de novo com o Maicon ali no primeiro volante, função que normalmente é do Ranieri, e o Ranieri para frente. Isso em si eu acho que acabou sendo um equívoco, mas eu entendo a tentativa e erro, né? Porque o Maicon seria mais esse cara de chegada, porque ele sabe chutar, ele sabe finalizar e tudo. E o Ranielli não, o Ranielli é mais esse primeiro cara ali que vai dar o primeiro passo e tudo mais. Mas eu entendi. Não acho um absurdo, eu achei que o Maicon jogou bem, inclusive, não achei nada surreal, igual vi alguns comentários aí da galera. Mas o Maicon é horrível, não sei o que. Cara, não tenho essa pilha. Eu acho que foi seguro, normal, ou naturalmente o Novo Horizonte não foi para cima, tentou embaixo, tentou fazer seu gol, precisava muito do gol, mas é,
qualidade dos caras pesou. Pesou. Eu acho que foi isso, sim. Resumo mesmo da partida foi o Novo Horizontino tentar, mas não ter de fato chances ali para conseguir. O Corinthians seguro, tranquilo, tentou construir, tentou de fato ali ganhar o jogo de forma tranquila e foi isso que aconteceu, né? Construiu uma bela jogada ali e o Yuri Alberto fez um gol de centroavante, um gol de 9 que é o gol que eu esperava muito que ele fizesse. Já Né? tá Um belo merecendo a gol. seleção brasileira? Ah, hoje eu acho muito precoce, assim, falar isso. E fora que ainda tem esse risco aí de lesão, eu pelo menos ainda não vi nada hoje definitivo sobre isso. E aí a gente tem que lembrar que para a seleção hoje a gente só tem aí Pedro. seis jogos. Uhum. 6 jogos. Então vai muito do que a equipe que está assessorando ali o Ancelotti nessa escolha vai entender como parâmetro. Que, por exemplo, se você raciocinar, em algum sentido, você tem ali o João Pedro, que é um cara que é atacante, não é centroavante, é um atacante, mas está fazendo golzinhos dele lá na Inglaterra, Uhum. ainda que seja no time mediano, né? Um time aí é o Brighton que ele joga, certo? A gente tem um menino que ele conhece, que já frequenta a seleção, que é o Hendrick, né? Que bem ou mal, você criticando, elogiando, é o cara que já frequenta a seleção ali nos últimos tempos e trabalhou diretamente com ele, então ele também já enxerga ali o potencial do cara e já entende, e o menino já mostrou para ele, né? Porque vários jogos do Real Madrid nessa temporada aí, o Endrick entrou e até decidiu jogos, né? O Real Madrid, por Isso é exemplo, muito bom. na Copa del Rey, o Real Madrid estava sendo eliminado pela Real Sociedad, se não estiver enganado agora. O Endrick entrou no final do jogo, meteu 2 gols e classificou os caras. Basicamente isso. Então você tem essa questão da confiança, porque eu acho que a seleção também tem disso. Isso fala, pô, são os melhores. Mas, cara, melhor ou pior é muito subjetivo. É muito subjetivo. Você pode falar assim, pô, o Rogério Ceni foi o melhor da história, Fernandão? Pra você que é São Paulo, você acha que o Rogério Ceni foi o melhor goleiro brasileiro da história, por exemplo? Cara, aí é complicado, porque teve vários. Mano, teve vários. Assim, É. goleiro. Goleiro. Uhum. Teve vários. Não é só o Rogério que foi bom. Aí você É. coloca. Você fala de goleiro bom, eu já lembrei do Tafarel. É isso. Tafarel. Aí você tem o Zete, que era fora de série. Aí você tem o Dida. Você tem o São Marcos, né? Então, assim, É muito fora. subjetivo. Fora Félix, fora Leão também. Então, É tem, isso. tem alguns goleiros aí que foram. Agora, goleiro que bate falta, goleiro artilheiro, aí os números É. comprovam que É ele é o melhor, incontestável, né? né? E outra, é um cara que, apesar do Chilaver fazer, não tinha Seus a mesma golzinhos também, categoria do né? Rogério. E Ah, também não não. tinha a mesma audácia e a mesma determinação e a mesma vontade e das histórias que agora, olha só como é que são as coisas. É, o fato de eu torcer para esse time hoje tem um peso enorme que foi o Rogério, né? Eu já acompanhava tanto aí o ataque de 100 gols do Palmeiras, tanto aquela fase prime do São Paulo ali de 90 que perdeu o título pro Corinthians, e depois veio 91, 92, 93, 94, que foram ali 4 anos de excelência do São Paulo, com vários jogadores que hoje a gente chora sangue, né? Porque antigamente nós tínhamos Toninho Cerezo. Aí você vê o Luciano com a 10, mano, é complicado, né, velho? Então, Sim. assim, são outros tempos, são outro patamar, é uma outra pegada hoje em dia. Hoje os caras são atletas, né? A moral da história é essa. Por mais que o cara seja limitado, ele é um atleta hoje em dia. Então ele precisa do corpo dele estar bem, né? Precisa estar um monte de fator bem para o jogador conseguir desempenhar o melhor futebol dele possível, né? Então a gente sabe muito bem, tem dia que, pô, a gente vai bater a nossa bola e a gente sabe que a gente não tá num dia bom. Não sei, né? Tem gente que acha que é o Messi, mas enfim, você sabe que você não tá num dia bom, você sabe que Sim. alguma coisa tá acontecendo de errado, você sabe que um dia que você tá bem, que você chuta a bola, ela entra de qualquer jeito.
Então tem algumas outras maneiras que você vai. O futebol é um jogo de inteligência. Você precisa disso também para você poder ter um negócio apresentável dentro de campo, né? Então tem. Vocês vão ver, principalmente em final de campeonato. Vai ser interessante, viu, Danilo, se a gente tem a possibilidade de cobrir aí o Mundial de Clubes, porque primeiro é uma competição que nunca existiu, né? Vai acontecer agora. E a gente vai ver ali o suprassumo, né? Em tese, em teoria, são os 32 melhores times que vão disputar aí o Mundial em 2025, né? Vai ter o super campeão um deles vai ser o super campeão, né? Então a gente vai poder ver essa disputa aí. Mas em questão de goleiro, eu acho que é isso, né? Pois é, então, cara, se você perceber, assim, os times campeões do mundo, não vou falar nem só do Brasil, de Copa do Mundo, assim, os campeões, você tem muito cara que é questionável. Você fala assim, nossa, mas aquele cara era melhor. Por exemplo, acho que o exemplo máximo que eu posso dar aqui sobre isso é a não convocação do Romário em 2002 e a convocação do Ronaldo. Mano, assim, eu era criança, né? Era moleque, você era um pouco mais velho que eu, deve ter Uhum. mais clareza sobre isso. Mas imagina você sendo técnico, quanto que esse cara não foi buzinado na orelha de ele convocar o Ronaldo, que tinha ficado um ano e pouco sem jogar, tava voltando, ele tinha pouquíssimo tempo de retorno, de uma lesão séria pra caramba, de estourar o joelho do cara, né? Um cara com principal característica ali de velocidade e outras coisas. E aí você ter o Romário, que era o cara ali que decidia, era o cara que fazia de fato os gols e tudo mais, e esse cara não ser convocado, cara, assim, você fala, pô, o que esse cara tem na cabeça? Tipo, o técnico de Portugal, na época, deixar de convocar o Cristiano Ronaldo, né? Eu tô vendo que a minha imagem sumiu aqui, eu já tô Aham. ajustando, tá? Tivemos um problema técnico aí, gente, mas Né, tivemos eu tô, um eu tô ouvindo pequeno. aqui que talvez alguém queira conversar com o Sim, Danilo nesse exato momento. E tipo isso. aí, e a tela ficou preta, mas dando É, ênfase aí a. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o Danilo não tô chega pra corrigindo conversa. aqui já. É, a moral da história é essa. Ele comentando sobre a convocação do Romário, eu me lembro que pô, o Romário, velho. Na época eu fiquei meio assim, falei assim, poxa, mano, não vai convocar o Romário, mas o Romário já tava vindo em declínio e também era um cara assim que ele não tava fechado pra Ele era família, difícil de vamos grupo, colocar né? assim, difícil de grupo. Aquele ano de 94, mano, foi surreal. Vocês não têm noção. O pessoal fala muito da, da seleção de 2002. Óbvio que foi uma seleção top de linha. Mas a de 94, cara, eu tinha, sei lá, eu sou de 85. Se fosse, eu acho que tinha 9 anos, não sei. Mas eu acompanhei, cara, foi a primeira Copa, né? Eu vi a eliminação do Brasil contra a Argentina em 90, mas não estava entendendo nada. Mas em 94 foi a primeira Copa que eu me lembro que eu estava estudando, né? E era legal porque, agora sim, né? E era legal porque a gente almoçava junto com meus pais e a gente via o jogo. Então aquele jogo, principalmente daquele jogo que foi um inferno do Brasil contra os Estados Unidos, que foi 1-0, eu me lembro da gente parar para poder almoçar e falar, não. Aí eu falei pro meu pai, meu, já vamos ligar a TV porque vai começar o jogo, eu quero ver, né? Então tava naquele hype da Copa do Mundo. E eu fico assim, se a gente cobrir Copa do Mundo aqui, eu vou xingar bastante. Mas enfim. Hum, É. Mas não, eu fico ensandecido, velho. Copa é diferente, cara. A Copa do Mundo pra nós aqui é um negócio absurdo. O país, se hoje a gente vê isso, né, e tem algumas empresas, vamos colocar assim, que fazem um negócio injusto, porque querendo ou não, aqui para. Copa de 70, igual meu pai falava sobre a Copa, aquilo ali parava o país. O pessoal parava na frente das lojas, tinha loja de que vendia TV, o pessoal parava na frente da loja para poder ver o jogo. Então, assim, é um Sim. negócio absurdo. E aqui funciona dessa forma.
Não tem como você passar por cima disso. Dia de jogo, meu, libera os caras pra poder ver o jogo e esquece, Sim. velho. Vai trabalhar no dia seguinte. Sim. Então, assim, aqui é uma loucura. Então, assim, Copa do Mundo ali que tinha o Romário, o cara resolvia. Só que a gente tinha vários outros caras. Então a gente tinha o Alejo jogando nossa seleção. Bebeto fazia Sim. muita coisa, você não tem noção. Os gols que o Romário fez foi graças ao Bebeto. Os passes, etc. Tem todo o negócio do Romário, mas é o Bebeto. Então, assim, aquela preparação para essa Copa de 2002, a gente teve ali o ataque formado por Romário e Ronaldo. Então, meu, só que assim, eram dois caras com quase a mesma característica. Você não tinha uma característica diferente. Então era um Sim. negócio meio, sei lá, mano. Acho que não daria liga. E o fato dele ter ficado de fora e o Brasil ter conquistado a Copa deu um cartão verde pro Filipão falar, ó, você tinha razão. Sim. Vou falar, Dani, agora você tá beleza agora contigo aí, pode mandar bala. Né, então, e aí o que eu ia concluir, né, sobre esse assunto é que muitas vezes o treinador ele vai montar um time ali que tem os caras que de fato são os melhores, que é os caras que desequilibram, os caras que tem retorno técnico, o cara que você fala, pô, eu pelo menos posso esperar alguma coisa, se ele não entregar, ele ainda tem como ser cobrado porque ele tinha potencial para entregar. Que hoje são o senhor Vinícius Júnior, hoje são o senhor Rafinha. Eu considero Esses esses dois caras aí assim vai pra porque. Copa, ainda mais com o Ancelotti agora, ele vai botar os caras pra trabalhar. Isso. Eu acho que É, finalmente, acho, tá? É um chutômetro. Acho que finalmente nós vamos conseguir ver o futebol do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Pelo menos. eu tô nessa Finalmente. expectativa também. E aí, assim, eu acho que o cara, ele forma o grupo, uma parte são dos melhores, é o cara que você fala assim, porra, esses caras aqui, eles são incontestáveis. Então, mano, eles são os melhores do momento, eles são os caras que desequilibram, é o cara que o adversário olha e fala, putz, mano, do outro lado tem esse cara é o cara que vai me trazer perigo. Ah, na Colômbia você tem o Luiz Dias, você tem até o nosso querido, que o tricolor sente saudade, Rames Rodrigues, que na Colômbia Nossa ele é o senhora. demônio. Né? Na Colômbia o cara, sei lá, É o leão, ele é né? tipo, ele fica na geladeira ali, que ele fica usurpando algum time, aí na seleção o homem joga. É isso, é o que eu queria que o Neymar fosse hoje no Brasil. Se ele É. fosse assim, pra mim tava lindo. Ele fica ali, ó, na geladeirinha do Santos, ali, ó, no IML do Santos. Aí ele vem pra seleção, pum, joga e joga. Tchau. É o Rames Rodrigues. Né? Então você tem esses caras assim que você olha ali do outro lado, tipo, você tem no Uruguai lá. é, não vou falar o Darwin Nunes, porque o Darwin Nunes não é esse cara, ninguém tem medo dele, porque ele é meio ruim, ele é meio ruinzinho. Ele é o Yuri Alberto 2023 uruguaio. 2024, na verdade. Né? Mas enfim, né, você tem ali em cada seleção você tem esse cara. E É aí igual você o tem Messi, né? uma outra. Você tem a rapaziada que carrega o piano, que é os operários, os caras que. Assim, o cara ele é totalmente contestável, só que o técnico sabe o que tirar dele. Então você fala, puta, esse cara aqui, mano, não dava nada pra ele. Eu vou dar um exemplo também em 2002, pra mim. O Luizão. De atacante, você tinha outros atacantes, mas por exemplo, aí você teve a treta que tirou o Djalminha da Copa, né? Brigou com o técnico, tirou Uhum. ele da Copa. Era o cara totalmente cotado ali pra ser ali esse substituto, esse reserva ali que você espera algo. O próprio Romário, né? Que o Fernando acabou de falar aí. Uhum. Então você tem ali outras alternativas, outros caras que estavam em melhor fase, outros caras que poderiam até entregar mais, né? Retorno técnico. Só que o Felipão já conhecia o Luizão, já tinham trabalhado juntos. É aquele cara que, tipo assim, você olha e fala, mano, vai lá. E o cara sabe o que é esse vai lá. Que ele já entende o que você está esperando. Então eu acho que montar o grupo é isso. Pô, tem os melhores, aí tem os caras que são. Fala, mano, esse cara aqui é o melhor. Ele não vai jogar se ele estiver morto. Se ele tiver andando um pouquinho, eu consigo colocar ele pra jogar que ele vai fazer alguma coisa diferente. No futebol é isso. E aí tem aqueles cara que é o cara que faz o trabalho duro. Luizão arrumou um pênalti pra nós lá no primeiro jogo. Né? Se jogou em cima do cara lá, puxou o cara pelas fraldas, o juizão abraçou, tivemos o nosso querido VAR, que eu lembro muito bem disso aí, dessa malandragem aí dele. Porque o jogo tava difícil pra caramba pro Brasil e Turquia.
o Brasil não conseguia avançar. E aí aquele negócio, é o Operário. Tipo assim, talvez tecnicamente o Luizão não tava na melhor forma para arrumar um gol que o Ronaldo arrumaria. Mas ele arrumou um pênalti. E aí isso deu a vitória pro Brasil. Pênalti mandrake pra caramba. Se você puxar Uhum. o jogo e ver, você vai perceber que o pênalti é mandrake pra caramba que ele arrumou. Ele puxou o cara até a área e na área ele deixou o cara encostar nele, caiu, é pênalti. Esperou o contato veio. Ah, Não, e aí, fora que hum, naquela época lá também o Brasil era respeitado, né? O Brasil ia pra Copa, o pessoal respeitava. Hoje em ah, dia é como se for, com todo o respeito do mundo, né? Parece que você tá jogando contra o 15 de Jaú. não, você perdeu muito. Assim, tem várias coisas que a galera insiste e fala assim, mas não influencia, não tem nada a ver. Amigão, política tem a ver com futebol, sim. Futebol tem a Infelizmente ver com tem. política, sim. Cara, a política está em tudo. Se eu venho gravar hoje com o Fernandão aqui e eu vou tirar ele pra nada, né? A nossa estrutura da amizade vai abalar pro próximo central da resenha. Então a política, meus amigos, quer você queira, quer você goste ou não, ela está presente em tudo, nos nossos primeiros relacionamentos até as coisas mais complicadas, né? Até o nosso querido futebol aqui. Né? E aí, para finalizar esse assunto, eu acho que falar, né? A gente começou falando da possibilidade aí do Yuri Alberto, né, na seleção. É, eu acho improvável. Acho que se tivéssemos mais tempo para testar, tivéssemos mais datas aí para ele conseguir convocar alguns jogadores diferentes, eu acho que valeria ele dar uma oportunidade sim para o Yuri Alberto. Mas hoje eu acho que é improvável. Assim, seria legal trazer ele, né? Ele estando Já com tá na saúde hora, aí já, viu? inteiro. Entendeu? Seria legal trazer, principalmente porque teoricamente ele está à frente do Pedro, que é o cara mais cotado ali. Eu entendo que Uhum. a 9 hoje é do Pedro, é o cara que está ali é, mais apto a fazer essa função de uma forma positiva. Mas, né, vamos Já ver o que essa aproveitando, convocação né, espera. falar do Pedro, a torcida do Flamengo, e eu acho, tá? A torcida do Flamengo de São Paulo, né? Hum, Tava bem eufórica quando o Pedro entrou em campo, gritando ali o nome do Pedro, em coro, sim. por mais de 5 minutos, né? Uhum. Então, o Flamengo hoje, no Campeonato Brasileiro, jogou a final, o primeiro jogo de ida da final aí do Brasileirão Sim, 2025 e levou a melhor, né? Dentro do sim. Allianz Parque aí, venceu o Palmeiras por 2-0. Gol interessante aí do. Teve um pênalti também que foi defendido pelo Rossi, né? Isso. E aí Escola depois teve um. Palmeiras de não saber bater pênalti, né? Normal. Mas um dia normal, não é uma barra funda. Não tá o Veiga lá, não vai, né, velho? E aí, num outro pênalti que teve, foi até lance de interpretação, né? E aí o Flamengo conseguiu abrir o placar e depois aí no contra-ataque com a Ayrton jogando de ponta Ala esquerda, né? improvisado, conseguiu fazer ali o segundo gol e botar uma pá de cal nas pretensões palmeirenses, vamos colocar assim. Mas, Sim. enfim, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa telinha principal. No sábado, Fluminense 2-1 no Vasco. São Paulo perdeu de 2-0 para o Mirassol dentro do Morumbi. 0-0 para Galo e Corinthians. E no domingo, o Grêmio ganhou de 1-0 do Bahia. Palmeiras perdeu de 2-0 para o Flamengo. O Sport empatou com o Inter. Aliás, o Inter empatou com o Sport por 1-1. O Vitória, por enquanto, está perdendo do Santos por 1-0. E depois teremos Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira, para fechar essa 10ª rodada, Bragantino e Juventude. Aproveitar aqui para chamar mais uma vez que vocês possam seguir as nossas redes sociais, deixe seu like, deixe a sua inscrição, que é muito importante para nossos canais aqui. Tanto aqui, ó, o canal do Danilo, o meu canal, o canal da Central da Resenha, que vocês Ô, possam acompanhar o Fernandão, nosso. Oi. quanto que tá aí pro cara se inscrever no canal? Quanto tá custando aí pro cara se inscrever no canal aí, nos três? Olha, por enquanto, zero. E eu acho que vai continuar também Que zerado aí para você isso? poder se inscrever no canal, né? A gente Zero não tá nem. reais? R$ 0, de Que graça. isso, mano? Então, se Basicamente, inscreve aí, mano. nós vamos usar aqui a
um jargão. É no Vasco. É na Ah, que faixa. isso? É na Ponte Nossa. Preta. Ah, não. É zerado, filho. Zero. Mano, na moral. Você só precisa ver esse vídeo. Entrou lá no YouTube. Você vai lá e clica. Um like. Você Escreveu. clica lá em inscrever. É Que só isso isso? que você precisa fazer. E principalmente você ver os nossos pitacos aqui, nossas opiniões. Independente se você concorda ou discorda. Ou sem corda com a gente. Não tem problema. Você pode Tchau. aparecer aqui e dar seu pitaco, deixar seu comentário. Isso ajuda demais as nossas redes sociais e principalmente o nosso canal. O YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e aí vai propagando para outras dimensões, vamos colocar assim, É isso aí. como se diz o Saga. Então, vamos falar desse jogo interessante aqui que teve no sábado, que São Paulo fez o favor de ajudar o nosso glorioso Mirassol dentro do Morumbi. O São Paulo Descreva aí. São Paulo jogou um Descreva aí com jogo as suas muito palavras, abaixo. Fernandão. São Paulo jogou um jogo muito abaixo do esperado. E que nem eu tenho falado aqui em outras resenhas e também de vez em quando com o Danilo. São Paulo empatou muito esse campeonato, né? Nós chegamos à 10ª rodada e assim, por mais que o pessoal não goste de matemática, eu gosto um pouquinho, tá? Então assim, nós estamos na 10ª rodada. O máximo de ponto que você poderia chegar é 30 pontos. E o São Paulo tá abaixo de 15, que é a metade. Tá com 12. Então assim, tá preocupante essa primeira parte que o São Paulo tá fazendo, apresentando no Campeonato Brasileiro, né? Deixando aí uma pulga atrás da orelha, né? A gente sabe muito bem que o time tá focado nas Copas, mas confesso que gostaria que a Copa Libertadores e a Copa do Brasil já terminasse amanhã, para o São Paulo focar apenas no Brasileirão, que já deveria ter sido o foco, na minha humilde opinião, né? Focar ali e fazer o que dá para fazer nas Copas. Mas a gente sabe muito bem que talvez, né, aconteça um milagre, o pessoal aí tá num bom dia, né? Aí tá vendo o passarinho vermelho, não vamos colocar que é passarinho verde. O passarinho vermelho ali durante quando acordar, o cara acorda com os 2 pés direitos assim, ó, tá num dia abençoado, né? E aí ele vai lá treinar lá, ele chuta de qualquer jeito, a bola entra, aqueles negócios tudo. E aí o São Paulo conseguir chegar num título, né, que a gente sabe muito bem que a Copa do Brasil paga muito bem, que confesso que deveria ser o contrário, né, deveria pagar muito bem o Brasileirão em vez da Copa do Brasil, mas enfim. E a Libertadores paga muito bem também, né? Então, assim, para resolver as dívidas que o São Paulo tá tendo, né? Seria interessante São Paulo conseguir alguma conquista. Vamos deixar assim para não ser muito realista, tá? Mas vamos ver o que o São Paulo consegue fazer aí. Pelo menos tá classificado para as oitavas de final das 2 competições das Copas, né? Copa do Brasil e também da Libertadores. A gente vai ter um joguinho aí também interessante na terça-feira. Vamos ver o que eles vão conseguir fazer. Mas esse jogo específico contra o Mirassol, que é um adversário que subiu da série da 2ª divisão e indo pela primeira vez para a 1ª divisão, sempre foi um adversário pedra no sapato do São Paulo. São Paulo sempre passou muitas dificuldades com o Mirassol. E nesse jogo específico de ontem, não adiantou. São Paulo jogou totalmente abaixo do que já vem apresentando, então isso já preocupa. O fato dele jogar normal já preocupa, abaixo é pior ainda. Então assim, o time também não conseguiu fazer muita coisa, elaborar muita jogada. E aí numa bola ali cruzada, o nosso glorioso goleiro Rafael, ele falhou, né? Acabou espalmando para dentro da área. E aí o atacante do Mirassol conseguiu chegar no primeiro tento. E aí no final do jogo também teve um safanão ali do Cedric em cima do atacante do Mirassol. Foi acionado o pênalti, igual o pênalti hoje do Flamengo, né? Foi basicamente igualzinho também. Você achou E aí, pênalti isso aí, ô Fernandão? Do Flamengo ou do São Paulo? Sinceramente, foi igual como você acabou de dizer, né? Os lances foram muito parecidos. O do Flamengo, Papo sério mesmo, assim, sem clubismo. o do Flamengo eu acho que foi meio estranho. O do São Paulo eu acho que foi. Porque o fato de você empurrar com o braço, você tem que bater, que nem eu falo, tem que bater aqui, ó, né?
Você tem que dar o jogo de corpo pegando no outro ombro do outro jogador. Qualquer coisa que Uhum. você pegue nas costas e você vê pela imagem que é um safanão nas costas, então ali é considerado falta e falta dentro da área é pênalti. E aí o batedor oficial de pênaltis do Mirassol, que é o King Naldo, foi lá e converteu, né? E o que eu acho mais interessante é que ele sempre tem a oportunidade de agradecer a participação que ele teve no São Paulo. Já também, essa final de semana, falou que gostaria de vestir a camisa do São Paulo novamente para poder encerrar a carreira lá e tal. Então, Uhum. assim, a maior da história do Reinaldo não jogar no São Paulo foi por alguns erros que ele teve em alguns clássicos. Mas a moral da história é: eu acho ele um bom jogador, tá? O Reinaldo, eu acho ele um bom jogador. Porém, ele tem uma tendinite no joelho principal dele, que é o esquerdo. E aí, em alguns jogos que o pessoal vai colocar ele, como foi no São Paulo, colocou ele em vários jogos, né? Que ele não poderia jogar e ele foi jogar. Então, ele tá com a tua principal perna, o principal chute, a tua principal arma, é, meia bomba, vamos colocar assim. Então, não consegue fazer uma bela exibição de futebol, né? Porque eu acho que chegou num ponto ali que o Reinaldo estava até jogando um pouco melhor do que os laterais da seleção. Poderia ser convocado para pelo menos ter jogado um jogo pela seleção brasileira. E infelizmente não aconteceu isso. Ele teve boas passagens pela Ponte Preta, quando foi emprestado, né, do São Paulo. Uma ótima passagem pela Uhum. Ponte Preta. E principalmente pela Chapecoense, né? Depois daquele trágico acidente que teve, São Paulo cedeu o Reinaldo lá e ele fez uma boa jornada lá. E aí voltou pro São Paulo, teve alguns jogos interessantes, tá? Mas aí, né, passou pro Mirassol e agora tá tendo uma vida tranquila por lá, tentando manter o time na Série A, que é o mais importante. O São Paulo deu essa ajuda também para eles. Danilo, eu queria falar com você sobre esse empate do Atlético Mineiro e o Corinthians. Não sei se você chegou a ver o jogo, o que você viu. O que é que só você viu nesse empate? Lembrando que o jogo foi lá na Arena é, MRV, né, MRV, do Atlético. E Arena lá tá com Walkman. grama sintética agora, né? É, é isso aí. Cara, é, a gente, assim, o que eu tava falando um pouco mais cedo, né? Quando a gente começou a conversar aqui sobre início de trabalho do Genial Júnior, tá? Tô falando assim zoando, mas no momento não tenho nada contra ele não. Eu acho que ele tá trabalhando com o que ele tem e o que ele tem é muito precário ainda. Né? Ele fez algumas coisas que eu achei que iam me agradar, mas foi aquele jogo truncado, aquele jogo amarrado, assim, foi um jogo complicado para ambos. O 0 a 0 transmite exatamente o que foi o jogo, de fato, tá? Mas ele fez uma coisa que eu estava esperando há algum tempo, que era a entrada do nosso querido Thales Trágico, né? O chamado aí, a galera nas redes sociais estava chamando ele assim, não sou eu, tá? Não sou eu, falo, quem assistiu aí os últimos centrais, ou vai querer assistir para pegar a minha fala, eu sou um defensor de Thales Magno jogando mais minutos aí pelo Corinthians e nesse jogo contra o Atlético ele jogou e aí a galera caiu em cima e tal e crucificou ele porque ele teve uma chance muito boa de gol e jogou por cima. Mas, cara, assim, até entendo, ele saiu, foi assim, uma jogada muito bem feita, onde o Martins meteu uma bola para ele lá e ele conseguiu sair ali com espaço e tudo mais, conseguiu ajeitar o corpo e chutar, mas na minha visão é um lance difícil. É um lance difícil, o goleiro, o Everson, saiu muito bem do gol, acho que ele fechou muito bem o ângulo e ele tentou tirar, tirou demais, né? Talvez tirou no limite ali, mas acabou sendo muito. O Everson é um cara alto, então um cara que tem envergadura ali para sair, e perdeu o gol. Perdeu o gol, acho que faz parte, perde. O prejuízo para mim é quando você não consegue criar mais chances de gol. Né? E aí, por exemplo, ele foi, é, retornou o Ranieri para a área central, onde ele está mais habituado a jogar. Aí jogou com o Rian, que o Rian assim, é um jogador normal. Não, eu não gosto de ficar assim crucificando. Só, eu falo às vezes pela resenha e tudo, mas
fica crucificando o cara. Acho que o Rian é um jogador normal. Não acho que ele é esse monstro todo que uma galera aí que nunca chutou a bola na vida quer pintar. E aí tivemos também o gol feito por Hugo Souza, tá? Gol por quê? Porque ele fez uma defesa espetacular. Se você não viu o lance, vai lá e assiste aí, tem nos sites aí de vídeo, né? O próprio YouTube Principalmente no GE, aqui. né? O GE tem os melhores momentos ali, é top. Já tem os melhores momentos e tudo mais. Então, assim, defesaça. Uma defesaça, assim, do Hugo De espetacular. seleção brasileira? Cara, defesaça de seleção brasileira, assim, espetacular. É que hoje a vaga de goleiro na seleção brasileira, ela tá preenchida. Acho que é Mas tem a um... terceira, né, velho? Então, não sei, porque E ele tá querendo ou na não, lista, você né? tá na pré-lista. Tá na Não, pré-lista. Quem não sabe? sei. Eu acho que tá preenchida. Eu acho que tem três ótimos goleiros. O Everton é o cara que tá indo Mas você não tá regularmente, falando do embora. Bento, não, né? Não, não. Ah, Pelo tá. amor de Deus, não, não. Não, que isso, eu preferia eu ser convocado, tá? Eu não sou goleiro, eu jogo no gol. E hoje, por sinal, queria. Ainda bem que você colocou esse ponto aqui, eu queria fazer uma adenda aqui. Que hoje eu fiz meu jogo. Hoje eu jogo uma Hoje você bolinha fez seu mesmo. nome. Que isso, Fechou? velho. Não, Não eu- passou nem vento. nossa, passou um vento. Acabou infelizmente passando um vento que foi inevitável ali. Foi quase, né? Quase que deu, mas assim, hoje eu fiz um dos melhores jogos da minha carreira, tá? Ah, que Só beleza. pra. Ô, foi maravilhoso, que isso. A gente joga um campeonatinho ali, tem uma bolinha de domingo que a gente faz ali e tudo. E aí a gente tem um campeonato lá, então a rapaziada ali forma os times e tal, a gente vai fazendo ida e volta, né? Faz um formatinho ali pra render mesmo o campeonato. E aí, cara, o meu time tava numa draga assim, tá pior que o Santos, pra você ter ideia. Mas se a gente Meu jogasse Deus com do o céu. Santos, a gente ganhava só de 1-0, pra você ter ideia, né? Inclusive, o Santos ganhou de 1-0 do Vitória, tá? O jogo já encerrado. Aí, ó. E aí, cara, meu time tava assim numa situação deplorável mesmo, assim, péssima. E aí hoje a gente foi pro campeonato ali, falei, cara, hoje eu entrei ali numa pilha, falei, cara, eu preciso pela minha performance Vou em dar um si. sangue hoje. Falei, cara, hoje é o dia, hoje é meu dia e vai rolar. Vou me E foi, velho. consagrar. Foi, hoje eu me consagrei, velho. Hoje cara, eu tô feliz hoje com a minha performance, tá? Foi muito bom. E aí, voltando aqui ao nosso querido Coringão Hugo Souza, fez uma defesaça, assim. É aquele lance que você olha assim, cara, pode ser o atacante que for, você fala, mano, gol, incontestável. Se você não assistiu o lance, aí você vai perceber que na hora que ela acontece, você fala, gol dos caras. E não é porque foi o atacante A ou B, que no caso foi o Rony, tá? Pode criticar o Rony e tudo mais, só que assim, não foi que ele perdeu Acho o que ele gol. joga bem, né? E não foi que ele perdeu um gol. O Hugo fez uma defesa surreal. Né? E foi isso, acho que foi os lances capitais do jogo. Ah, e aí teve um contestamento ali sobre algumas questões que envolveram o Lianco, né? Onde ele deveria ter sido expulso, De reclamações aí novo. por parte do Corinthians. Jesus amado. Inclusive depois do jogo, teve declarações dele, Lianco, e do Cuca, afirmando que eles achavam que de fato ali teve a situação onde ele poderia tomar o segundo cartão amarelo e sim ter sido expulso. Acho justo, tá? Porque hoje em dia a gente tá muito nesse negócio. Porra, quando o meu time é prejudicado, eu vou lá e viro um leão, né? Como eu vi, por exemplo, a entrevista do Everton agora no final do Cruzeiro, do Flamengo e Palmeiras. É, mas quando eu sou beneficiado, não falo nada. O beneficiado fecha a cara aqui, finge que não aconteceu e sigo minha vida. Eu acho isso injusto. Tá? E pelo menos nessas declarações assim, eles foram claros. Pô, acontece. Você vai lá falar pro juiz expulsar? Não vai. Isso a gente Aham. sabe. A gente tá jogando ali, a gente não vai fazer. Mas a partir do momento que depois ali que passou o calor e tudo mais, você assume, você não vai ser expulso. O cara não vai falar nada. Mas é o erro, cara. Eu acho que todo mundo erra. O juiz erra, o goleiro, o técnico, alguns erros vão ser mais difíceis do que os outros. Porque, por exemplo, você tá jogando uma bola ali, você tocou a bola pro goleiro, passou embaixo do pé, gol. É um erro crasso do cara. A diferença é que se o goleiro tocar a bola pro lateral e passa embaixo do pé, vai pra lateral. É um erro, é o mesmo erro, só que a consequência é menor. Então, o juiz vai acontecer a mesma coisa. Tem situações que você fala, pô, o cara é teoricamente juiz profissional. Eu não espero que ele erre uma situação que para ele deveria ser muito básica.
E aí a gente vai discutir. Só que vai ter situações que, como a gente já falou aqui em outros programas e tal, é, é puramente interpretativo. É interpretativo. A minha interpretação vai ser uma, a do Fernando vai ser outra. Por exemplo, perguntei pra ele aqui agora há pouco, né? Teve dois lances parecidos aí de pênalti. A interpretação vai mudar, né? Na minha visão, não foi nada. Na minha visão, o jogador de futebol aqui no Brasil devia parar de ser safado e deveria jogar o jogo, velho. É muita meninice. Cara, Falar pra nisso, mim. Danilo, já Ah, aproveitando teu comentário aí, a gente vê muitos lances. Eu vou fazer um pequeno comentário, tá? Normalmente, teve uma época, tá? Quando jogava o Fagner lá no Corinthians, tá? Aquela época que o Corinthians estava sim, jogando bem e jogava dentro dos seus domínios. Ele sentava a porrada no cara e ele não era expulso. E tinha sim. também alguns lances e tal, que o cara do Corinthians caía dentro da área e marcava pênalti. E eram uns lances Sim. assim que você percebia que o lance era meio tosco, vamos colocar assim, Hoje, mas hoje isso acontece com o hoje Internacional e Palmeiras. acontece no Palmeiras. Tá E o acontecendo direto, Internacional. mano. E o que que acontece? Não sei se vocês perceberam, mas quando passa jogo da Libertadores do Palmeiras, que eles vão lá e faz a mesma coisa, o juiz não dá pênalti, não. Tem É que ser um isso? pênalti, igual o Milton Neves fala assim, é pênalti. Não Pênalti. é pênalti. Não é isso aí, É. né? Então, assim, vamos ver o que que o Palmeiras, que nem eu falei pra você do Mundial, vamos ver o que que o Palmeiras vai conseguir fazer na Libertadores, que a gente tá observando, e também nesse Mundial, porque lá, meu, o jogo é jogado, Não, não e é tanto que assim, picado. se você for ver um detalhe, pra mim tá me dando nojo já o Vitor Roque. Porque ele tava se jogando toda hora. A partir do momento que aquela jogada lá que eliminou o São Paulo deu certo, cara, tava nojento. Ele entrar na área e se jogar. Entrou na área e se jogou. Cara, o que falta aqui muitas vezes, tipo assim, os caras ficam inventando regra, ficam inventando uma par de coisa pra facilitar, só que mais dificulta do que ajuda. Porque, por exemplo, sabe uma regra que existe no futebol e que pode banir, que pode coibir esse tipo de comportamento? Você sabe, Fernandão, uma regra que já existe no futebol e É um que cartão pode amarelo coibir. por simulação de pênalti. Cara, Que o qual que é a juiz não tem dificuldade coragem de de chegar lá aplicar? no cara e falar, ó, você simulou um pênalti e eu vou te punir pra você parar com essa frescura. É isso. O cara vai acabar a palhaçada, velho. Vai acabar a palhaçada. Aí o cara, eu vejo o cara, tem uns jogadores ali, ele é o Vitor Roque pra mim. É o Wesley do. É o Wesley, o ponta do Internacional? Acho que é o Wesley. É, assim, são jogadores que você vê, cara, o cara entrou na área, carregou a bola um passo dentro da área, ele se joga. O adversário encostou nele, ele tá se jogando. Vai jogar um vôlei então, amigo. Vai jogar um xadrez. Sei lá, vai jogar um. Vai Ping-pong. pular corda. Vai jogar isso aí, velho. Porque se você não pode ter um contato, porque, cara, isso é ridículo você ficar marcando esses pênaltis. Eu tava assistindo um jogo esse final de semana, foi o jogo do Campeonato Espanhol. Foi o último jogo da rodada de La Liga. Eu peguei boa parte da partida ali. Real Madrid e Real Sociedad. E aí teve um lance muito parecido. Que foi essa jogada aí do cara entrar na área assim, tomar um toque e ir pro chão. O juizão olhou pra cara dele assim, o cara nem ciscou. O cara nem ciscou de pedir pênalti. Aí eu fiquei pensando, falei, mano, se fosse aqui no Brasil, o cara ia dar o pênalti. É Uhum. certeza, era fato. E cara, você vê uns lances assim nojento, que aqui o jogo não anda, velho. Fica picotado, você não consegue ter uma continuidade. Poucos jogos ali, as duas equipes estão afim de jogar, e aí acontece uma partida fluida. Que você fala, puta, da hora, eu tô assistindo isso Uhum. aqui, mano. O jogo tá bom mesmo. Mas isso passa muito da cultura. E isso também é juizão. Juizão tem que olhar pro cara, o cidadão. Mano, na moral, cartãozinho pra você parar de ser louco aí. Agora você Simples, joga sua fácil bolinha. assim. Você vai lembrar também, ô Fernandão, quem falava muito essas coisas era o nosso querido Godoy, comentarista lá, que ele foi árbitro, né? Ele falava, pô, chegava pro jogador lá que tava afirulando muito essas coisas aí, falou, jogador, vai jogar sua bolinha lá antes que eu te meto um amarelo, aí você dá uma sossegada. É isso. Pra mim esse negócio, essa palhaçada que tem dos caras ficar, simulação, toda hora se joga pênalti, já não sei o que. E reclamação com o árbitro. Ô, velho, respeita a autoridade do cara, velho. E aí, Não, os pô, caras nem respeitam, mano. taca cartão, velho. Mete Tem, cartão na cara do. tem Já era. alguns jogos, você tava falando sobre cartão amarelo, eu tava lembrando aqui.
que antigamente, tá, gente? Faz muito tempo isso daí. Tinha alguns jogos que a gente olhava pro juiz e falava, putz, mano, esse juiz aí. E aí o que acontecia no jogo? Dava 3 minutos que o cara dá uma... Tem alguns lances, eu não concordo muito, tá? Tem alguns lances que você vê que é pra cartão amarelo, o cara chega lá e conversa com o cara. Meu, o cara quase arrancou a perna do cara, o cara tá conversando. Não, é cartão amarelo. Ah, mas Então, assim, primeira falta, não sei tinha o quê. alguns jogos específicos que o juiz distribuía uma seleção de cartão. Eram uns 5, 7 amarelos, eram uns 4 expulsos. Então, assim, ficava um jogo que o cara percebia que se ele fizesse alguma coisa de errado, ele ia pra fora, né? Ele ia prejudicar a equipe dele. E hoje em dia a gente não tem mais isso. É muita conversa e tal. Então, assim, você precisa manter um padrão. O certo seria manter uma arbitragem parecida com a da Libertadores. Se vai deixar a coisa comer, deixa lá o jogo pegar e tal. Quando é falta mais incisiva e que você percebe que a coisa foi feia, você mete um cartão amarelo ou dependendo lá, mete um vermelho e vambora. É isso aí. Eu acho que falta muito esse negócio, assim, dos caras falar, pô, O árbitro não é mais pô, lento, né? o juizão não tá é respeitado. amarelando. Exatamente. Então, pra mim falta muito isso, aí fica essa palhaçada, fica feio. Pra mim é feio, tá? Pra mim esse negócio de, pô, toda hora reclamação, toda hora aquele bolo em cima do juiz, o jogo não anda, aí fica. Porque quando é contra o time, fala assim, ah, é contra o meu time, ah, não sei o que, eu vou reclamar. Mas quando o erro é a favor do time, ninguém fala, ô juiz, não marca o pênalti não, não marca o pênalti não, não foi nada. Ninguém fala isso. Aí fica reclamando, ah, cara, isso pra mim é um nojo, velho. Faz um negócio direito aí, vocês são profissional, velho. Vocês são profissional, que além de tudo, tá mostrando pras pessoas ali outras coisas que o cara acha que, tipo assim, pode ganhar tudo no grito. Pode ganhar tudo no grito. E, mano, você tá na elite do esporte aqui, mano. No esporte mais consumido do país tão grande que é o nosso. Então eu acho, tá? E você pode concordar, você pode discordar. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que esse comportamento aí é feio, é zoado pra quem ganha uma grana que igual esses caras ganham, pra quem tá na posição que esses caras estão, velho. Então, acho que pode melhorar, mano. E eu acho que passa muito também dos árbitros se impor e falar, pô, amigão, mano, para de encher o saco, velho. Vai jogar a bola, você tem que jogar a bola, então para de loucura. Tchau. E aí eu acho que com essas coisas acho que a gente pode melhorar sim. Tá? Eu acho que a gente pode melhorar e ter jogos melhores, ter outras situações aí que venham agregar, sabe? E querendo ou não, né, o Danilo, tem. A CBF em si tem uma parcela interessante de orçamento, vamos colocar assim. E vai cair nas costas dela, infelizmente, mas já passou Lógico. da hora de profissionalizar a profissão de árbitro. O cara Com não certeza. precisar estar trabalhando com outra coisa. E aí, Sim. tipo, o hobby dele é apitar o jogo. Eu acho que É. você colocando ele como profissional, aí ele vai se preparar, fazer um curso, fazer reciclagem e tal, preparar a parte física dele para ele estar pronto para aquela função de trabalho dele que ele vai fazer ali. Então já passou da hora de fazer isso aí. Exatamente, eu concordo plenamente, porque assim, fala, nossa, cara, é uma instituição pobre, ah, não sei o que. Cara, a CBF tem muito recurso, tá? Só que ao invés de você ficar pagando mesada para presidente de federação, tá? Ao invés de você ficar dando benefícios e levando parentes para assistir a Copa, não sei o que, uma parte de coisa, você poderia investir num futebol melhor. Né? Aí percebi que a minha câmera, sei Já lá o que aproveitar aconteceu. já que teve aproveitar o apagão ali do Danilo, vou Desculpa aí, puxar galera. aqui um assunto que interessa, que é aquele ponto final e vamos para o próximo assunto, vamos colocar assim. Temos aí rodadas da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. O São Paulo, se não me engano, vai jogar com o Talleres da Argentina. Não sei o horário, mas é na terça-feira. Não sei se é às 19 ou às 19 horas, Fernandão. 19 horas. Um horário
assim, razoavelmente bom o pessoal poder chegar, mas pelo menos pra ir embora pra casa, eu acho que é o melhor horário ali, né? Porque esse negócio de ficar vendo um jogo até meia-noite, sair pé da vida e chegar 2 horas da manhã em casa é triste pra poder trabalhar no outro dia. Então Um a pouco de chave casa, né? vira. Vamos ver se o São Paulo consegue é, aproveitar a chance para conseguir ganhar essa partida aí, firmar o primeiro lugar do seu grupo, né? Lembrando que o São Paulo já está classificado para as oitavas de final, mas é importante você conseguir firmar o primeiro lugar. Lembrando que o Palmeiras não pode ser mais alcançado como primeiro aí, né? E e o São Paulo tentar ficar entre os melhores primeiro para poder decidir dentro dos seus domínios, lembrando que normalmente aí tá difícil o São Paulo ter uma força dentro da tua casa, né? Normalmente os adversários estão vindo e estão ganhando do São Paulo dentro do Morumbi. Mas, moral da história, né? É uma outra competição, é um outro ânimo. A torcida vai lá fazer a festa no início lá, que faz uma festa bacana lá com sinalizadores lá. O pessoal entra no clima ali da bomba de fumaça ali. Então entra no espírito de guerra mesmo, porque eu acho que os caras precisam ser chacoalhados. Lembrando Sim. que o São Paulo fez uma coisa boa, né, entre esse meio termo aí. São Paulo conseguiu renovar o contrato do Lucas Ferreira, que já aconteceu há algum tempo, mas também do Luca, né, até 2029, se eu não me engano. Então, assim, creio eu, né, que precisa também firmar um contrato com o Alves e principalmente com o Rian Francisco para aumentar essa multa rescisória aí. O São Paulo conseguir pagar as contas. Né? A moral da história é essa. Sim. Se o Palmeiras conseguiu vender 2 caras e conseguiu basicamente 1 bilhão vendendo esses caras, acho que o São Paulo, Corinthians e Santos, etc., também consegue fazer esse tipo de coisa. Ah, Então, o assim, o Corinthians não São... consegue, não. não consegue, não, Danilo? Mas O Corinthians enfim, não o São consegue, Paulo não. precisa fazer isso, né? Para poder arcar aí com as suas contribuições mensais aí. Pra gente ter um pouco de paz também, né? Assim o torcedor pode ir lá de boa, não fica tomando placa de metal na cabeça, né? Tem que também fazer uma. O negócio lá foi feio, né? Esse Sim. negócio da placa de metal aí. O São Paulo, depois do acidente que teve ali, que eu acho que já era obrigatório, né? Mas falou que ia pagar toda a parte ali. O pessoal foi levado pro São Luís aí. Então, que vocês possam se recuperar desse susto aí, né? Que não fique o trauma também, né? De ter ido ver um jogo e ter acontecido isso aí com vocês. Então, a moral da história é que o São Paulo precisa ir o mais longe possível nas Copas para poder pagar as contas e que o time também se preocupe bastante com o Campeonato Brasileiro, porque cair para a segunda divisão a gente sabe muito bem que lá, além de ser o começo do fundo do poço, é uma competição onde que é muito competitiva, né? E você não vai estar dentro dos palcos melhores para você poder exercer seu futebol da melhor forma possível. E também tem que arcar também com a parte de orçamento ali que é mais curto, mais reduzida, né? O Santos está pagando o preço por isso, né? Apesar de ter conseguido a vitória aí contra o próprio Vitória, não foi, Nando? 1-0. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, para vocês terem ideia. Então, né? Futebol, como dizem, é uma caixinha de surpresa. Então, assim, pra gente não ser surpreendido, né? O São Paulo precisa fazer a parte dele. E a moral da história é colocar isso na cabeça dos jogadores, né? Chegar pra... Você precisa fazer a tua parte do trabalho. Não é só ganhar dinheiro, né? A moral da história é essa. E o nosso glorioso Corinthians vai jogar contra quem, Danilo? Pois é, teremos a derradeira, tá? Terça-feira, tá? Mais conhecido como depois de amanhã. Jogar com o às Huracan, né? 21h30, exatamente, lá na Argentina. Tá? A situação do nosso querido Corinthians Paulista. O Corinthians precisa, para não ter preocupações, para não depender de nada, nem de ninguém, só dele mesmo, aí onde mora o perigo. O Corinthians precisa simplesmente vencer o Huracan lá, o que seria justo, afinal o Huracan ganhou de nós aqui em casa, então nada Exato. mais justo do que ganharmos dele lá na Argentina. Vai ter alguns desfalques, né?
Então, o Corinthians continua aí sem o Garro, né? Tá em fase final aí de recuperação. Até se cogitou dele fazer parte aí da equipe nesse final de semana. Ele foi com a equipe para Minas, ficou ali, mas Seria não burrice jogou. colocar ele agora. Não, até o próprio Corinthians mesmo deixou claro aí que seria, não seria uma possibilidade colocá-lo para não queimar etapas e Da não ter recuperação. aí risco de novas lesões, enfim. Tanto que o nosso querido Genial Júnior foi de time misto, bem misto, mas ao colocar o nosso Yuri Alberto, ele saiu com uma lesão que ainda não se sabe ao certo a gravidade. No Tá? pé esquerdo? É isso. Ele Isso. já teve essa lesão no jogo passado, tá? Não sei se Então, você percebeu. Na e verdade, ele, já faz 2 jogos que ele tá jogando machucado. Ele teve essa e, lesão e foi agravando. e ele tem uma outra questão também, que é uma lesão que ele. Não sei se é exatamente uma lesão ou se é alguma outra situação que ele tem, que é nas costas. Já reclamou disso em algumas situações, já teve aí alguns jogos de descanso para melhorar essa questão, então ainda temos esse fator, certo? Então ah, temos esse desfalque, a possível volta do Memphis, né? Ele estava com uma lesão mais simples ali, então ficou alguns jogos aí de fora, né? Uns 3 jogos contando com o de ontem. Uh, e aí imagino que a volta dele deve acontecer agora contra o Huracan, precisaremos muito dele, né? Especialmente se o Yuri Alberto não estiver, porque aí vai ter que ser a confiança do Héctor Hernandes, tá? Não é primoroso, não é absurdo, mas é o Ah, que mas chegar a temos. bola no pé dele, eu acho que ele joga pra dentro. Entendeu? Vai É que o Thales isso. Magno também, né? Precisa. Então seria bom dar continuidade pro Thales Magno, principalmente depois do gol que ele perdeu ontem. A galera tá cobrando, a galera tá comentando aí e tudo mais. Então seria legal dar uma continuidade sim pro trabalho dele, para ver se de repente deslancha. Ele começou o ano bem, cara. Ele começou o ano bem, mas Uhum. ele perdeu os minutos ali. O Ramon não enxergou formas de dar continuidade com ele. Ele joga Ainda muito que você. bem, mano. Ele tem Eu uma gosto boa dele. passagem no Vasco, né? Que foi o que Isso. é, o pessoal ficou de olho nele pra poder jogar ele lá pra fora, lá que ele foi jogar fora. É. E assim, hoje eu acho que é um cara que pode entregar mais jogo do que o Romero. Eu acho que ele pode entregar mais jogo, pelo menos o jogo ofensivo. Eu acho que na marcação em si é que vai variar muito, né, do que é conversado ali, esquema e tudo mais. Mas acho que o jogo ofensivo ele pode tentar entregar um pouco mais de arrumar uma falta, de arrumar um perigo de gol ali e tudo mais. Que o Romero eu acho que hoje não entrega. Por mais que ele tenha essa mística, né? Ele faz uns gols ali meio improváveis, ele consegue ali fazer umas coisas, mas sei lá, cara, não é um cara que eu espero muito assim. Não é que eu não goste dele, o Romero, mas hoje não acho que é um cara que você fala, pô, tô precisando ganhar o jogo, tô Ele precisando já fazer chegou gol. naquela fase igual do Jorge Henrique? Já, eu acho que já. Que assim, pô, era aquele cara que entregava, que corria lateral para lateral, que ia, pô, não é o cara mais técnico, não é o cara mais, mas é Ele o é cara da muito esforçado. entrega. É o cara da entrega, que você fala assim, Ele é o putz, cara mas de não tem bola confiança, né? perdida. Isso, então eu acho que hoje ele tá jogando muito com isso. Tanto que os jogos que ele atua, ele é o capitão do time, quando ele é titular, muitas vezes quando ele entra, o cara que tá ali passa pra ele, que é o cara que tem mais tempo de grupo, é o cara que já passou aí poucas e boas e tudo mais. Mesmo agora no retorno, né? É o cara que mais Uhum. tem jogos aí. É o cara que hoje na equipe tem mais jogos, muito mais do que os outros. Então isso pesa, eu entendo essa parte. Mas eu gostaria de ver mais vezes o Thales Magno jogando para ele ganhar confiança, Uhum. né? E de repente ele ter alternativas. Porque de repente você conseguir aí numa ausência do Alberto, uma possível ausência, você conseguir mudar o Memphis um pouco de posição, que na Holanda o Memphis joga na posição do Alberto. Ele não joga mais aberto como ele joga aqui no Corinthians, né? Uh, eu acho que de repente você testar essas possibilidades pode te dar alternativas lá na frente. Por mais que a gente vai parar agora, mas acho que tem essas questões envolvidas aí no meio. E aí o nosso querido Corinthians na Sul-Americana, se o Corinthians empatar o jogo e a América de Cali ganhar, tá fora. Tá? Não é nem questão de saldo nem nada, é puramente pontuação. Se o América empatar e o Corinthians também empatar, ok. Se o América de Cali empatar e o Corinthians perder o jogo, aí você tem o saldo.
Uhum. porque hoje o Corinthians tem um gol de saldo e o América de Cali tem dois. O O Corinthians está Corinthians, em qual colocação? o Corinthians está em segundo hoje no Legal. grupo C, tá? Então, numa eventual derrota do Corinthians e empate do América de Cali, o Corinthians também estará eliminado pelo saldo de gols. Porque, um exemplo aqui, se o Corinthians perder o jogo de 1-0 para o Huracan e o América empatar, os dois ficarão com 8 pontos. Só que o Corinthians terá saldo 0 e o América de Cali terá saldo 2 ao empatar. Então, isso naturalmente teria um prejuízo aí para o Corinthians. E, falando de retrospecto, por exemplo, o América de Cali na Copa Sul-Americana, a gente jogou 5 jogos já. O América ganhou um e empatou os outros 5. Então, imagina-se aí que o América deva vencer o único adversário que ele venceu, que é justamente o Racing, com quem ele vai jogar em casa. Ah, E aí o é Racing, a dose. gente falou na última central da resenha, e o Racing é o time mais fraco do grupo, quiçá o time mais fraco da Copa Sul-Americana. Os caras é ruim mesmo, e o Corinthians conseguiu ganhar só de 1-0. Você vê como o Corinthians tá na draga. Enfim, mas eu tô com uma boa expectativa, tá? Eu imagino aí que o Coringão vai conseguir fazer o dever de casa, vai conseguir arrancar aí a pontuação necessária. Eu tô confiante que seja os 3 pontos contra o Huracan, ainda que seja na Argentina, ainda que o time esteja meio desfalcado, mas eu imagino que o Corinthians vai conseguir fazer essa boa aí pra nós. E aí vai ser segunda colocação, provavelmente, porque o Huracan tem 8 gols de saldo. Eu tô confiante, mas não acho que o Corinthians vai enfiar 8 Um a a 0 zero já tava no. bom demais, né? O importante aqui é se classificar e aí até ver quem é que vai pegar aí na próxima rodada. Né? O Corinthians se classificando vai pegar um dos terceiros colocados da Libertadores, um dos E pode renegados ser até aí. o Flamengo. Do jeito que o Corinthians é sortudo, né? Pô, mas isso aí é um papo pra É, outro pra dia, outras né? vezes aí. Não vamos nos precipitar. Eu preciso me classificar agora, tá? Tá Só bom. isso. É, se eu não me engano, parece que vai ter a lista do Ancelotti aí dos 23. É, é isso aí. Você tá sabendo alguma coisa sobre isso? Amanhã, Amanhã? Aí, ó, mais top, conhecido como gente. amanhã. É isso aí. Vou até olhar o horário aqui da convocação. Normalmente a convocação é feita às 13 horas. Mas eu vou dar Uma uma da tarde, olhadinha é. aqui. O pessoal gosta de Normalmente. cobrir aí também, aí vira assunto pros Opa, programas esportivos e tal, etc. sim. Lembrando que pra mim, que nem, por exemplo, que eu não acompanho aí as ligas do exterior, tem bastante nome estranho nessa lista aí, vamos colocar assim, né? Então tem alguns nomes diferentes aí Uhum. daqueles que normalmente a gente escuta, né? Aqueles nomes de confiança que normalmente tanto o seu Diniz como o Dorival escalava, se é que eles literalmente escalavam esses nomes, né? E também com a mudança também Sim. que foi eleito aí o presidente da CBF, né? Vamos ver se as Pois é. coisas modificam aí, né? Lembrando que ah, apesar de não sonhar tão alto, né? Em 2002 também o Uhum. Brasil estava passando uma dificuldade lascada e aí conseguiu conquistar a Copa. Então, Sim. quem sabe acontece um milagre aí nessa Copa de 2026, né? Lembrando que a gente já está caminhando também para um jejum aí de 24 anos, né? Sem Isso aí ganhar é. uma Copa. Sabe quando foi a última vez que a gente teve um jejum de 24 anos? Se eu não me engano, acho que foi Quando na a época de gente. 94, não foi? É isso, quando a gente saiu de 70 para 94. Tudo bem, né? Hoje a gente tá Hoje a gente tá numa situação diferente. A Porque geração dos jogadores também é outra. a gente passou aí por gerações. Imagina, você comparar de 70, que teve aí geração de 86, né? 82. 82, né? Então duas gerações aí seguidas que foram excepcionais, mas acabaram não vencendo de fato a Copa. E aí você teve uma Copa de 90 que foi muito frustrante, né? Foi uma geração realmente fraca ali, mas que tinha bons jogadores também, só que acho que mal montada, mal convocada. E aí você teve 94. Né? Então, e depois, além de tudo, você teve 94 e na sequência disso você chegar em 3 finais seguidas. Que Exatamente. ainda a gente se esquece disso, porque a gente ganhou 94, chegou na final em 98, toda aquela controvérsia lá, Hum. e chega na final de novo em 2002, ganha, né, num trabalho bem feito.
E aí no seguinte, daquele. Eu vou falar, toda vez eu vou falar isso. Quando a gente fala de Copa do Mundo, eu sempre vou falar que a minha frustração com a seleção de 2006. Mas eu não vou me alongar, só vou falar isso hoje. E aí, a partir dali, de 2006 para frente, as coisas ficaram ali meio complicadas. A gente teve gerações aí Tiriça. bem. Famosa É, tiriça. acho que a A última Copa de ali que. 2010 também vou te contar, viu? Que a Copa de 2010 era só tinha operário, né? Esse que era o É, ponto. O cara que devia ser o dono do time não estava em condições, não vou nem. Ele estava em mínimas condições, que era o Kaká, né? Ele estava já com a lesão crônica que não deixava ele jogar futebol. Ele tentou ainda e tudo mais, só que na Copa em si acharam que ele ia conseguir se recuperar, obviamente não ia. E aí não se recuperou de fato, então ele não pôde contribuir, basicamente. E aí o segundo cara que era para ser o protagonista, ele fez a parte dele, eu acho. Foi o Robinho. aham. Era o segundo cara ali que tinha potencial, ele tinha Você é louco, estrutura para aquela fazer seleção isso. jogava demais, velho. Só que ele, assim, ele era um cara bom, mas nunca foi, né? Assim, É, depois que ele saiu do Santos, ele não foi esse cara. é. Então, assim, ele era um bom jogador. Então, a seleção de 2010 era a seleção de operário. Todo mundo era operário, só que aí não tinha um cara para desequilibrar. E o cara que seria o ponto de desafogo ali, que seria o Kaká, não conseguiu jogar a Copa. Né? Então, aí perdeu ali. Você não tinha esse diferente. Você É. não tinha. Aí você tinha aquele, para quem não lembra ou para quem não acompanhava futebol na época, eu já acompanhava futebol já por dentro assim. E aí você tinha aquela comoção de levar Neymar e Ganso, que eram os meninos que estavam surgindo naquele Santos avassalador e Devia ter ido. arrebentando com tudo. Eu também acho, tá? Eu acho que pelo menos para ficar no banco ali para falar, putz, aqui é uma Copa. Meu Deus, talvez teria feito a diferença num jogo ali. E também o Ronaldinho, que tinha acabado de ganhar ali, tava sendo regular, que estava jogando no Flamengo, tinha acabado de ganhar o Brasileirão 2009, né, jogando muito, inclusive, foi realmente protagonista o Ronaldinho. Acho que foi um dos últimos anos, inclusive, que ele foi protagonista de alguma coisa. E aí teve muito essa contestação de não levar o Ronaldinho, só que aí, né, sabemos aí que o Dunga tinha uma forma de trabalhar que era centrada e ele seguiu o que era a proposta dele. Ele falou que ele tinha um time a ser formado, que ele ia construir, ele construiu de fato e foi o que ele levou para a Copa. O Brasil fez uma Copa boa, eu acho. Assim, não foi, nossa, meu Deus, desespero. Só que no jogo chave, né, no jogo mais difícil Contra a da Holanda. Copa, aí começou bem, tava indo tudo conforme planejado, e aí um cara que pra mim poderia realmente ser muito bom, mas ele se perdeu no personagem, pra mim foi o Felipe Melo. E ele se perdeu no personagem ali. E aí, pra você ter ideia, né, quem não lembra aí, vai querer ver depois, o Felipe Melo foi o cara que deu assistência do primeiro gol do Brasil, gol do Robinho, 1-0 na Holanda. E o Felipe Melo também foi o cara que provocou a falta e depois foi expulso, falhou no primeiro gol junto com o Júlio César, foi uma falha de comunicação dos dois ali, acontece. E aí falhou, então, tipo assim, ele começou bem, né? O jogo, aquela partida em si, começou bem. Acho que ele foi um bom jogador, né? Já parou. Mas ali ele acabou se perdendo muito no personagem. Então, quando ele vai dar arregaça com o Robin lá no jogo, perdeu a cabeça. Então, Uhum. ele se perdeu no jogo. E aí o Brasil acabou eliminado da Copa. Né? Num jogo que estava mais pro Brasil do que pra Holanda, A porque o Holanda, Brasil com começou. certeza. O Eu jogo achei. 11 contra 11 ali tinha dado prorrogação, pênalti e tal. Mas enfim. Sim. É isso. E aí você fala de geração fraca, e aí falando mais um pouquinho de Copa ainda tudo. 2014, eu acho que a geração era tão fraca assim não, cara. Eu acho que faltou a liga, eu acho, só do time assim mesmo. Porque se você lembrar, até 2013 ali, até o pré-Copa, cara, o Brasil tava O indo Brasil bem, tava ganhou. voando. O três Brasil a tava zero jogando bem. contra a Espanha na Copa das É, Confederações. é que aí, pô, você tem alguns jogadores ali que você esperava mais, eu pelo menos esperava, que não renderam aquilo que eles estavam acostumados a render. Aí você vai ter que. Aí é aquelas teorias da conspiração que a gente vai ficar aqui imaginando se for, e se, não sei o quê, e a gente nunca vai saber. Quem sabe é quem tá lá dentro. Por exemplo, o senhor Marcelo, lateral esquerdo.
Era um cara que deveria entregar muito mais na Aham. seleção. E na seleção ele nunca entregou o que ele era do Real Madrid. Nunca. Que é o que o Nunca Vinícius entregou. Júnior tá fazendo agora com a seleção. Tá devendo. Tem cara que fica devendo, velho. Tem Parece que a cara que não camisa vai. pesa, tá ligado? É É isso. 20 quilos, mano. O cara É, pega o saco de cimento lá e coloca dentro do corpo, mano. é isso. Tem Incrível. cara que não vai, velho. O negócio não funciona. E aí a gente teve esses caras, teve a situação do Neymar, né? A gente nunca vai saber se de fato ele teve uma Ali lesão, se foi de fato dureza, hein, aquilo. velho? Ah, mas do jeito que o cara sentou uma paulada nas costas dele É, ali, isso. Zúñiga. É. E, então, assim, fala, pô, geração era ruim. Pô, você tinha vários caras ali que estavam no auge deles ali, que eram protagonista no time. O David Luiz era protagonista no Chelsea. Tinha acabado de. Quase tinha acabado de perder pro meu Corinthians no Mundial de E 2012. foi uma geração também que ganhou os mundiais sub-20 também. Entendeu? Se você fala, não, a geração é fraca, a geração é fraca. Cara, eu não acho tanto assim, não. Mas você pode contestar de novo. Pode falar, Aham. pô, não concordo que leve esse cara. Mas, por exemplo, o atacante da seleção era o Fred. O cara tava metendo gol pra caramba aqui, velho. Ele era Uhum. artilheiro, ele tinha sido artilheiro do brasileiro, ele tinha sido artilheiro não sei o que, tava metendo gol. Fluminense era ele, mais 10. Fluminense era ele mais 10 naquela época. É igual o Gabriel Jesus. É, o cara tava brocando, velho. Você não vai levar o cara. É tipo, Uhum. o Fred em 2014 era o Pedro hoje no Flamengo. O Uhum. cara metia gol, simples. Porém, na Copa não rolou. Você tinha outros caras que tava arrebentando. O William tava comendo a bola no Chelsea. O cara tava arregaçando, jogando muito, ganhando título, não sei o que. O cara tava arregaçando. Então você tinha vai, o Hulk tava jogando bem. Tá? Na época eu acho que ele tava no Zenit já. É. Mas ele tinha destaque, o Zenit ia pra Liga dos Campeões, ele era destaque do time. Cara, então assim, você tinha ali vários jogadores que estavam em suas melhores formas, mas às vezes é a forma que você escala o time, às vezes é você insistir em coisas pra mim. Minha lembrança da Copa de 2014 era isso, era ele insistir em alguns desenhos ali que claramente não estavam dando certo. E aí o negócio não vai, velho. O negócio fica ali enroscado, a galera não solta. Então, aí aconteceu a situação do Neymar, né? Ainda aí piorou tudo. O Brasil quase foi eliminado ainda. Podemos Uhum. Barra lembrar Colômbia. que o Brasil quase foi eliminado pela Colômbia. Tomou um É, susto com o Chile também. isso. O choque de realidade é com o Chile. Aquela bola, aquela derradeira trave ali abençoou demais. O cara tá até com a tatuagem É daquele lance, pra ele poder isso. lembrar. Exatamente. E aí você fala, pô, sei lá, tem dia que é noite, é o que eu É. falo. Tem dia que é noite, não acontece, você pode ficar o dia inteiro chutando bola lá, meu amigo, não vai rolar, esqueça. Não vai rolar, você pode ficar Você vê tranquilo isso lá no, que no, no pré-treino, mano. Acho que não sei se os caras conseguem mudar a formação na hora, mas se pudesse, tá ligado? Tem algumas coisas que sim, dá pra. Você percebe ali no pré-treino que o cara faz que o cara não tá legal, mano. é, Principalmente ali finalização. O cara chuta uma bolinha, aí ele já chuta todas no meio do gol, ou chuta todos pra cima. Você já sabe que o sim, cara não vai estar num bom dia, mas enfim, tem gente que insiste, né? faz parte, é isso. Bom, acho que por hoje Falamos hoje, né? falamos bem aí, falamos até antes do horário. A gente está aqui Sim, basicamente para vocês aí, quem entrou quase às 8 da noite, 20 horas aí. Nós estamos resenhando aqui, na verdade, desde as 18h20 aqui. Então, sim, a gente só não gravou a brincadeira. Mas gostaria de agradecer a vocês que vão ver esse conteúdo mais tarde. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por mais uma vez Deus permitir que você possa assistir esse conteúdo aqui. Que vocês possam ter uma ótima semana. Uma semana de trabalho que seja mais suave, que passe o mais rápido possível para você poder aproveitar novamente o final de semana. E agradecer também a presença ilustre do Danilo. ilustre carimbada, né? Ilustre é carimbada, porque nós estamos aqui toda vez, né, galera? Mas é isso, né? Fernandão, agradeço mais uma vez a estarmos resenhando aí mais uma vez, dividindo Graças a aqui Deus. o que ainda não é uma bancada, mas com certeza um dia será, tá?
Cara, agradecer todo mundo aí que vai assistir, né? Hoje a gente não fez aí o nosso ao vivo, como a gente tem feito aí em algumas oportunidades. E assim, mais uma, só lembrar você que hoje, promoção de hoje, quando você estiver assistindo o vídeo hoje, tá assistindo hoje, é hoje mesmo, está R$ 0 se inscrever nos canais, tá? Se inscrever no canal do Fernando, se inscrever no canal do Danilo, que sou eu mesmo, tá? Eu até coloquei foto de perfil, tá? Que eu nem tinha. Eu coloquei uma Aí, ó. fotinha de perfil, tá? Pra você saber que sou eu, que você não tá seguindo o pirata. Outra pessoa. Sou eu, ok? Então, de graça, também seguir meu canal com foto agora. E também é 0800 Vasco, você seguir aqui, ó, esse canal de cima, que se chama Central da Resenha. Central da Resenha também é de graça para se inscrever, não precisa colocar o cartão, não precisa mandar cheque, não precisa mandar nada. É clicou no botão e se inscreveu. Zé Tá? Obrigatório. É, não precisa fazer carnê, é zero reais. É clicou, se inscreveu, ali ó, tem um sininho, você já deixa ali ó, subir o vídeo. Putz, eu quero ver do que eu vou discordar do Danilo hoje. Vai lá e clica no sininho. Toda vez que a gente subir o vídeo, plim, bate para você lá a notificação e você vai estar sabendo, tá? Então, quero agradecer aí todo mundo que viu, vai ver, que vai discordar ou concordar também. Você pode concordar também, de preferência, tá? E desejar aí um ótimo dia para você, independente de quando você estiver assistindo, tá? Deixa aí no comentário o que você curtiu, o que você não gostou, o que você gostaria que a gente falasse, tá? Nos próximos vídeos, né? A gente fala aí sobre assuntos aí mais determinados, mas se precisar, de repente, traz outras coisas aí para fazer uma resenha sobre outras coisas. Lembrando, também importante, tá? O Fernandão acho que tá aqui, ó. Não sei pra que lado que eu aponto, Fernandão? Pode Tá, esse encaminhar. lado aí mesmo. É É isso esse aí. lado aí mesmo? É. Então, ó, o Fernandão aqui, esse cara aqui, ele também tem o canal, tem a resenha dele de Fórmula 1, então, pra você que curte motores aí, pra você que curte as corridas, eu confesso pra vocês que faz um tempo aí que eu não acompanho. Sabe quando eu acompanho? Quando o Fernando sobe vídeo, que aí eu vou lá e assisto e me informo sobre a corrida, como ela vai ser e depois como ela já foi. Quando eu não consigo, porque o Fernando não tem o pique de acordar 3h54 para assistir o Aqui e GP já de faz anos, hein? Singapura. Já Eu faz não anos que eu tenho. faço isso. É, e o Fernando tá expondo as opiniões de Fórmula 1 dele lá no canal dele. Ah, mas não gosto de Fórmula 1, Danilo. Beleza, o Fernando tem um canal de games também, onde ele tá lá jogando uns antiguinhos, uns classiquinhos, um joguinho que você nem sabia que o primeiro vídeo dele no canal de games, ele tava jogando um jogo que eu achei surreal, que era de jet ski, de barco. E eu De achei o lanche. máximo, Vamos tá? lá, corrida de Eu lanche. achei surreal, tá? O jogo. E eu não conhecia. Então, pra você que, mano, não gosta de Fórmula 1, então não gosta de futebol, tá fazendo o que aqui? Continua. Mas você vai lá no canal do Fernandão e você assiste lá ele fazendo as gameplay maroto. Que qualquer dia nós estamos aqui tentando organizar um negócio pra gente fazer uma gameplay em conjunto. Eu e ele aqui numa Bacana. gameplay Legal. central da Resenha Games. Fala mais joga. Quem lembra da antiga Play TV, nostálgica Play TV, quem é mais velho igual nós, lembre-se que tinha lá o Fala Mais Joga. E a gente Era quer muito fazer legal. um aqui no Central da Resenha, tá? Então, depois de eu ter falado tudo isso, eu já percebi que você ainda não se inscreveu. Então, por favor, se inscreva aí, tá bom? Muito boa noite, galera. Muito obrigado por tudo. E até a próxima, rapaziada. E Tchau. aproveitando, né? Dia 31 de maio, mais conhecido como próximo sábado, nós teremos a final da Champions League, né? E aí nós vamos ver a possibilidade, né? Nós temos duas possibilidades aí, eu preciso ver com o Danilo, acertar os ponteiros. Uma é que eu nunca fiz e que a Aninha deu a ideia aqui, que é acompanhar a final pelo cinema. Acho que seria uma, uma experiência fantástica aí de algo que eu não sei o Danilo, mas a gente ainda não fez isso. E acompanhar também, manter uma live aí, só que aí a gente vai estar concorrendo com o sinal da Champions League, mas enfim. Só com Né? os maiores só, Mas pô, enfim. tranquilo. E então é isso, né? Temos esse advento acontecendo aí, esse evento esportivo maravilhoso, né? Que o pessoal dá muita ênfase a essa final da Champions League. Lembrando também Sim. que nesse final de semana tivemos uma corrida totalmente maluca aí no GP de Mônaco, onde que tivemos 2 pit stops obrigatórios. Foi uma confusão lascada, principalmente com o pessoal dando
uma invertida aí no nosso piloto brasileiro. O cara não aguentou tomar por fora no cassino. E próximo final de semana também nós teremos GP da Espanha também. Então é um final de semana triplo aí, mais um final de semana. E que você possa se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que você ative o sininho para quando aparecer lá a notificação, quando aparecer a notificação de vídeo aí você possa acompanhar nossos conteúdos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tudo de bom sempre, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter um final de semana, um restinho de domingo e uma boa semana. Tudo de bom sempre, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, valeu!